ele produz em determinado momento um fundo mais baixo do que o fundo anterior, mas ele consegue romper o topo anterior. Neste caso aqui, eu tenho uma tendência definida, pois eu não tenho nem topos de fundos ascendentes, nem topos de fundos descendentes e nem topos no mesmo nível e fundos no mesmo nível. Eu tenho fundo abaixo de fundo anterior e eu tenho topo acima de topo anterior. Quando eu tenho alguma dificuldade em conseguir definir a tendência que o mercado apresenta, via de regra eu vou me afastar deste mercado e vou esperar que esse mercado consiga definir uma tendência mais clara, né? Observem que depois de ter feito esse forte movimento ascendente, o mercado voltou a produzir topos de fundos descendentes. Durante esta fase do mercado em que ele produz topos de fundos descendentes, novamente ele apresenta uma tendência de baixa e fica mais fácil operar no lado vendedor. Novamente aqui ele faz um topo, aí ele faz um fundo mais baixo que o fundo anterior e rompe o topo intermediário. Novamente ele entra numa tendência indefinida, porque ele fez topo acima de topo anterior, mas perdeu um fundo no movimento anterior, ou seja, não se enquadra nem em topo e fundo ascendente, nem em topo e fundo descendente, ou nem em topos do mesmo nível e fundos do mesmo nível, né? Então, sempre que eu identificar esse tipo de cenário, via de regra, eu vou me afastar desse mercado aguardando uma definição de tendência, né? Novamente a mesma situação, o mercado produz mais uma perna de baixa e consegue romper o topo anterior. Aqui tem uma outra característica importante que pode ser mencionada. Tem alguns papéis que costumam produzir movimentos mais erráticos, costumam ter dificuldade em definir uma tendência longa. Esse tipo de papel, via de regra, ele deve ser evitado, né? Tem outros papéis que conseguem definir tendências mais claras. Podemos ver que durante este período aqui, né, em 2005, a Braskem apresentou ao longo de 4, 5 meses, por 3 vezes, uma indefinição de tendência. Então esse papel estava meio perdido aí em relação a um padrão de movimentação mais longa numa direção. A partir deste ponto aqui, deste último ponto aqui no gráfico, esse papel conseguiu definir uma tendência de alta. Este aqui é o conceito de pivô que nós vamos passar rapidamente, né? Nós explicamos esse conceito com bastante detalhe no curso intensivo, no curso Mercado de Ações, Análise Gráfica e Estratégias da Landstormer, mas nós podemos dar uma repassada com vocês aqui neste conceito de pivô. Como é que funciona uma mudança de tendência? Se o mercado vem em topos de fundos descendentes, numa determinada situação, nós podemos ter um topo, um fundo acima do fundo anterior e o rompimento do topo intermediário. Quando eu tenho um fundo acima do fundo anterior e o rompimento do topo intermediário, eu tenho então o conceito de um pivô de alta. Este topo aqui é a cabeça do pivô. A partir desta barra, nós podemos dizer que esse mercado se encontra agora novamente numa tendência de alta e gera uma expectativa positiva para um prazo mais longo, né? Então, este aqui é o conceito de um pivô, uma movimentação, um padrão de reversão de uma tendência baixa a uma tendência indefinida anterior. Ok? Vamos identificar aqui, vamos avaliar algumas perguntas. Qual é a diferença, pergunta aqui o Sérgio Banho, entre a tendência lateral e a tendência indefinida?
A tendência indefinida acontece quando o mercado apresenta nem topos e fundos ascendentes, nem topos e fundos descendentes e nem topos no mesmo nível e fundos no mesmo nível. Se nós voltarmos um pouquinho aqui a apresentação, nós vamos ver que uma tendência lateral ela acontece quando o mercado tem fundos no mesmo nível e topos no mesmo nível. Então a tendência lateral é bem diferente da tendência indefinida, ok? Aqui uma pergunta interessante do participante Adilson Adamo. Boa noite. Como podemos identificar o fim de uma queda para pegarmos exatamente o fundo do poço e aproveitar um repique até consolidar uma reversão da tendência? Adilson, só existe um tipo de trader que compra exatamente nesse ponto, exatamente no fundo do poço aqui. É o mentiroso, né? É muito difícil identificar os pontos exatos de reversão de um mercado, né? Talvez se nós tivéssemos a ajuda lá do povo que consegue identificar os resultados da Copa, né? Algo como um profeta, um sujeito que consegue adivinhar o futuro, talvez nós conseguíssemos pegar exatamente esse ponto aqui. Mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista do nosso trabalho na análise técnica, é muito difícil identificar exatamente esse ponto. Na verdade, um trader técnico, ele não consegue, via de regra, comprar exatamente no fundo e vender exatamente no topo. Ele vai conseguir definir uma tendência a partir desse ponto aqui. E a partir deste ponto aqui é que ele vai iniciar suas operações na ponta compradora. Aí você pode dizer, mas eu perdi todo esse movimento aqui. Eu vou te responder, paciência. Né? Nós não temos essa capacidade de saber exatamente o que vai acontecer no futuro. Nós podemos apenas diminuir as chances de errar, aumentar as nossas chances de acerto em cada operação. Não quer dizer com certeza que neste rompimento, se eu comprar, eu vou ganhar dinheiro, mas as chances de eu conseguir acertar aqui são maiores do que eu comprar, porque o mercado está muito barato aqui. O mercado estava barato aqui, como estava barato aqui, como estava barato aqui, como estava barato aqui, e assim por diante. Né? Depois que já passou, é muito fácil acreditar que nós teríamos condições de identificar esse ponto. Mas no dia a dia, na realidade de mercado, é muito difícil identificar esse ponto exato. Nós vamos pegar uma faixa do movimento. Um trader profissional, ele busca pegar pelo menos 1/3 de uma perna de movimentação. Se ele conseguir fazer isso, ele está operando muito bem. Né? O Fernando Silveira pergunta, até quantos topos ou fundos o mercado precisa fazer para ter uma tendência? Para gerar uma tendência de alta, Fernando, o mercado precisa produzir pelo menos um fundo acima do fundo anterior e um topo acima do topo anterior, conseguir romper o topo intermediário. Né? Para ele fazer uma tendência de baixa, ele precisa fazer um fundo abaixo ou no mesmo nível, um topo abaixo ou no mesmo nível do topo anterior e perder o fundo